Olá, muito boa tarde. Setembro será um mês dedicado ao tempo da criação. Na próxima quarta-feira assinala-se o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, dando assim entrada a um período em que todos somos chamados ao cuidado deste planeta, que é a casa de todos. Estão connosco hoje João Luís Fontes, da Rede Cuidar da Casa Comum, e também via Skype Catarina Sacoto, da Igreja Lusitana, da Comunhão Anglicana. Obrigado pela vossa presença hoje aqui connosco no programa Eclésia. Começo desde já por si, João Luís. Este é um mês dedicado à criação. Começa realmente já daqui a poucos dias com este Dia Mundial de Oração, mas é uma oportunidade para olhar de uma forma especial esta casa que é comum, que é de todos, e desta vez com... sei que há materiais, há um dinamismo também específico que foi criado para viver melhor este mês. Sim, é verdade. Boa tarde. De facto, este tempo da criação que começou num dia, e curiosamente um dia proposto pelo Patriarca de Constantinopla já em 89, de pensar, ou dizer da importância de propor um dia de oração pela criação, e que acabou depois por ganhar um dinamismo próprio e por se assumir como, não só como um dia também vivido ecumenicamente, mas por se estender por todo o mês, terminando depois na festa de Francisco de Assis, que é desde há muito também o patrono dos ecologistas, não é? E este tempo é um tempo de facto muito propício para esta reflexão. O tema deste ano, Uma Casa para Todos, renovando a oikos de Deus, por um lado vem propor este olhar da terra como uma casa comum, como na ideia bíblica de que todos estamos sob o mesmo teto e, portanto, todos estamos na mesma casa, e isso faz também de nós uma mesma família. E, portanto, une nesta imagem, se quisermos, estas duas dimensões muito caras, por exemplo, ao discurso do Papa Francisco, entre os pobres e a própria casa comum, a terra. E, portanto, como tudo isto pressupõe relações justas, fraternas, e que moldam a economia, a política, a sociedade, os hábitos comuns, mas também a conversão pessoal. E por isso este tempo é um tempo rico, se quisermos, com muitas iniciativas, para alertar o conjunto das igrejas cristãs a refletirem sobre esta consciência de que pertencemos à mesma casa e que na mesma casa, por isso, pertencemos também à mesma família humana. E as consequências e implicações que isso deve ter na nossa prática individual, na prática das comunidades, na prática das instituições. A partir de Inglaterra está connosco Catarina Sacoto, da Igreja Lusitana, pertencente à Comunhão Anglicana. Está, ao que sei, a participar numa iniciativa, uma experiência na comunidade de Santo Anselmo, também promovida pelo Arcebispo de Cantuária, numa linha muito ecuménica, de alguma forma também sintonizada com aquele que é o sentido que se pretende criar com este mês da criação, que é a aproximação entre todos. Sim, é verdade. Obrigada pelo convite. Acho que o mês da criação, todos os cristãos podem estar orgulhosos, porque, como referiu João Luís, apesar de ter sido criado pela Igreja Ortodoxa, é um movimento que está por todo o mundo, e todos os cristãos param de setembro até 4 de outubro para refletir sobre a criação. Aqui na comunidade de Santo Anselmo ouvi, por exemplo, o Arcebispo de Cantuária dizer: a igreja não tem lugar para pessoas que dizem esta iniciativa é boa, mas não é da minha igreja. E por isso acho que podemos estar todos também de parabéns por neste ecumenismo que se reúne à volta da criação, e esta ideia de Deus Criador, que é comum a todas as confissões, a todas as denominações, mas também às religiões, a ideia de Deus Criador, e o cuidado com esta terra que tudo nos dá é comum a todo o ser humano, porque dependemos da terra. Na Igreja Lusitana, como é que têm trabalhado também esta preocupação ambiental?
Então, dentro da Igreja Lusitana, nós estamos numa missão da Comunhão Anglicana que une todos os países da Comunhão Anglicana que falam português, ou seja, a rede lusófona. E dentro da rede lusófona foi criada a missão dos Green Anglicans Rede Lusófona. E uma iniciativa, por exemplo, que os Green Anglicans da rede lusófona têm é criar material de estudo bíblico, de orações, que acompanha todas as semanas do tempo da criação, de setembro a outubro. Esta é uma das iniciativas. Também, a nível ecuménico, o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, aliando-se a outras juventudes das igrejas, no Grupo Ecuménico Jovem do Porto, com a Igreja Católica, a Igreja Metodista, também durante 3 anos, organiza um evento chamado Salvar os Oceanos, em que todas as juventudes estão um dia com workshops de sensibilização e no final vão limpar uma praia da cidade. E estas são algumas das iniciativas que a Igreja Lusitana também participa. João Luís Fontes, a rede Cuidar da Casa Comum terá também, irá valorizar também este mês. É uma forma também de estimular estes pontos de ligação com todos aqueles que integram esta rede. De que forma é que estes próximos tempos, dias, serão vividos também por parte da rede Cuidar da Casa Comum? Okay. A rede pensou também um bocadinho sobre como dinamizar e aproveitar este tempo. A natureza própria da rede, como uma rede, implica que a rede não se substitua aos vários membros particulares ou institucionais que fazem parte dela e, portanto, há um conjunto grande de iniciativas que, em termos locais e em termos das instituições, são promovidos ao longo deste mês e que vamos dando conta também no sítio da rede e que achamos bem que se multipliquem. A rede, sobretudo, vai dando algum suporte em termos de alguns subsídios, por exemplo, para a oração universal ao longo dos domingos deste tempo da criação, propostas de algumas homilias, de uma lexio a partir dos textos bíblicos que podem inspirar a meditação, a partilha de grupo, dentro desta temática do olhar a criação como uma casa de Deus e uma casa de Deus oferecida à humanidade. E é também durante este mês que decorre o encontro, se quisermos, um grande encontro da rede, o Também Somos Terra, que será no dia 19 em Palmela, e que no fundo é um dia de encontro também dos membros da rede, um dia de também partilharmos o que é que vai acontecendo, e nomeadamente também ao nível ecuménico, com a assinatura recente do memorando de entendimento entre as igrejas e o que é que se pretende fazer com esse memorando e de que modo é que as igrejas podem trabalhar também em conjunto, e que terminará também com um tempo, com uma celebração ecuménica no final. De facto, a rede tem insistido muito naquilo também a Catarina já dizia, que é esta ideia e este âmbito da casa comum e das preocupações ecológicas e de uma ecologia, numa perspectiva integral, como propõe o Papa Francisco, é um caminho por excelência também deste trabalho conjunto, não só entre as igrejas, e portanto não só entre os cristãos, mas que se possa alargar em círculos concêntricos, se quisermos também a outros sistemas religiosos, inclusive a homens e mulheres de boa vontade, que não têm necessariamente pertenças religiosas, mas para quem esta questão diz muito enquanto uma responsabilidade enquanto seres humanos, não é? Enquanto pertencentes a uma mesma humanidade que habita uma mesma casa. Catarina Sacoto, é a questão da Sagrada Escritura, dos escritos da Bíblia. Já aqui foi referido também alguns projetos que há de Lexio Divina, de estudo, de leitura de determinadas passagens. Falar da Bíblia é falar de um ponto de encontro que pode ser utilizado para as diferentes identidades cristãs também se encontrarem no estudo desta realidade, também do cuidado da casa comum. Há muitos elementos também em passagens bíblicas que nos levam a meditar e a refletir nesta questão.
Sim, eu acho que ahm, logo, não é, no início da Bíblia, não é, em Gênesis, nós temos este Deus que perante a palavra eh, criou. E no fim de cada criação, se virmos, Deus criou o céu, Deus criou algo que separasse as águas, e Ele disse, e Deus viu que era bom. E depois criou algo mais e disse, e Deus viu que era bom. E isto deve nos responsabilizar se nós cuidarmos de algo que Deus viu que era bom, nós estamos a ser aliados de Deus nesta criação. E infelizmente o contrário também, se nós não cuidarmos de algo que Deus viu que era bom, pronto, a nossa fidelidade pode melhorar. E também há pessoas que dizem que até o primeiro mandamento de Deus cuida da minha terra, quando Deus nos convida a ser os mordomos, um mordomo não de domínio, mas de cuidado. Mas para mim, até digo que o principal fundamento bíblico que nos deve fazer cuidar da criação, mais do que a criação em Gênesis, é Jesus no maior mandamento que Ele nos deixou, quando Ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E a verdade é que vivemos nesta crise climática e que tem consequências sociais. E há fenómenos climáticos extremos, tanto de frio como de calor, e infelizmente são os mais pobres e os nossos irmãos do hemisfério sul que às vezes pouco contribuem para uma pegada de um desperdício de carbono, um desperdício de água, um desperdício ecológico, e que são os que mais sofrem. Por exemplo, quando acontece 50 graus no Paquistão, quem é que sofre? Quem é que pode ficar pior a nível de estado de saúde e morrer? São infelizmente, os sem-abrigo, porque não têm casa, não têm condições que os possam proteger das extremas ondas de calor. E também a nível quando acontecem inundações, nós temos bons sistemas de drenação em cidades desenvolvidas, mas há sítios que não são, e há inundações e há pessoas que se afogam, e há um consenso científico de 97% dos climatologistas dizem que as alterações climáticas são reais e são criadas pelos nossos hábitos, pelo hábito do ser humano. Isto, como cristãos, deve-nos responsabilizar se há algo que nós podemos mudar no nosso dia-a-dia, que responsabiliza esta crise climática e alterações climáticas. Acho que devemos tentar investigar e mudar e ter hábitos mais simpáticos para esta criação que aos olhos de Deus é boa, é bom. João Luís Fontes, esta conversão ambiental percebe que está a entrar no espírito das nossas comunidades cristãs? É algo assim ainda que vem muito de fora, muito ligado aos ambientalistas tradicionais? Há aqui muito caminho ainda a fazer para as nossas comunidades cristãs assumirem isto como uma prioridade também interna da sua vivência? Sim, embora também já haja algum caminho que já se vai fazendo. Se fizermos uma das iniciativas deste cedo da rede, e que era também a ideia da Manuela Silva quando a propôs, era a consciência de que muitas destas coisas acontecem por capilaridade. Não acontecem a partir de grandes acontecimentos, acontecem muitas vezes a partir de pequenos grupos que localmente procuram esta conversão de vida, e esta conversão que depois leva também à mudança de hábitos, à mudança da forma de olhar, à mudança de opções, à mudança de valores. E por isso, desde cedo, na rede, se criaram os focos de conversão ecológica, que muitas vezes têm uma estação mais local, sobretudo nas paróquias, e que se vão multiplicando, procurando, de facto, onde estão, por um lado, aprofundar esta consciência ecológica e esta relação profunda que, a partir precisamente das Escrituras, do testemunho de Gênesis
e do próprio mandamento novo do amor, como propõe a Catarina, perceber que isto também tem implicações no modo como eu me relaciono com a criação e as implicações que isso tem para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Não é? E estes focos procuram então perceber isto ao nível local, ao nível do concreto. Não ficar apenas no discurso, mas começar a partir dali a mudar a realidade. É evidente, como o próprio cristianismo fez essa experiência desde o início, é esta capilaridade que depois acaba por se alargar e por atingir muitos outros. Mas é um processo de conversão gradual. Não é? Catarina, foi assinado ainda há pouco tempo um memorando de entendimento também entre as igrejas sobre esta questão ambiental. Que esperança é que deposita também neste passo que foi dado? Como é que antevê, ao fim e ao cabo, este itinerário de diálogo também a partir do cuidar da casa comum, a partir da questão ambiental entre os cristãos? Eu vejo com muita esperança e tenho muito orgulho das nossas igrejas em Portugal e deste passo que deram, da Conferência Episcopal, da Igreja Presbiteriana, Metodista, da Igreja Anglicana, também da Rocha e da Rede de Cuidar da Casa Comum que ajudaram, da Aliança Evangélica, todos juntos por um cuidado, por seguir este primeiro mandamento, cuida da minha terra. E eu vejo com muito orgulho e acho que, como cristãos, todos juntos nesta Igreja de Cristo, devemos ser um farol para a sociedade civil e acho que com este documento que foi assinado podemos ser um farol de como cuidar, como terem atenção, como fazer esta conversão integral que o João Luís falava, de relação com a terra, com os outros, connosco e com Deus. E tenho muita esperança e há muitas coisas que no nosso dia-a-dia, nas igrejas, podemos mudar, imprimir, por exemplo, menos, ou imprimir por papel reciclado, fazer também que a energia das nossas igrejas seja mais a partir de fontes renováveis e não renováveis através da combustão e queima de combustível fóssil. E passo a passo, juntos, podemos estabelecer metas comuns e este documento da Ecoigrejas estabelece, que nos faz crescer e ao mesmo tempo mostrar a nossa conversão em Cristo e com Deus, e que as pessoas, os nossos fiéis também, das nossas igrejas, possam se inspirar e também cuidar em casa e nas suas vidas desta mudança, desta transição ecológica que necessita de acontecer. Pergunto-lhe também, nesta experiência que está a ter em Inglaterra, na comunidade de Santo Anselmo, uma experiência ecuménica, esta também é uma realidade presente, também está no centro do vosso encontro, do vosso diálogo? Sim, esta é uma comunidade de oração e oramos sempre, muitas vezes, por países em crise todos os dias e também pelos fenómenos que por vezes acontecem, não é? Tivemos a onda de calor no Canadá, também oramos pela Nigéria, que é um país com muitos conflitos políticos e sociais, mas que a mudança de clima também cria outros conflitos. E o nosso foco de oração faz-nos sempre lembrar, e também temos hábitos, por exemplo, não usamos guardanapos de papel, usamos guardanapos de tecido aqui, também quando lavamos a louça fazemos em baldes e renovamos a água, e também tivemos uma formação com a responsável de Ecoteologia da Igreja de Inglaterra também, por isso é algo que também está presente. Oramos também pela COP26, que vai acontecer aqui em Glasgow em novembro, e que todos os governantes estarão presentes,
e podem pensar nestas metas também que foram estabelecidas no Acordo de Paris e claro que nós jovens queremos que elas sejam mais ambiciosas, mas está um bocadinho difícil dos nossos governantes também atingirem as metas do Acordo de Paris, mas oramos também pela COP26. Obrigado, Catarina. João Luís Fontes, há aqui uma simbólica também interessante e que convém referir para este mês da criação, que é uma tenda, não é? A tenda de Abraão. Exatamente. É uma simbologia muito interessante esta. Sim, aliás, a partir da ideia da criação como uma casa e da ideia que o próprio Gênesis dá na cosmogonia das civilizações antigas, da ideia de um perímetro que separava o mundo habitado do caos e depois do mundo celeste, a ideia é que estamos todos sob o mesmo teto, e pegaram então os organizadores na ideia da tenda de Abraão, que acolhe os três forasteiros, que afinal eram três anjos de Deus. Portanto, essa imagem é muito bonita para falar de várias coisas, para falar da hospitalidade e da necessidade de perceber que esta casa é uma casa para todos e não apenas para alguns. Portanto, isto evidentemente é uma denúncia clara também hoje das nossas desigualdades e pelo fato dos recursos que chegam para todos beneficiarem uma percentagem pequena da população mundial, enquanto outra parte vive em condições muitas vezes subhumanas. A ideia também da tenda associada à ideia da peregrinação, e nós sabemos, por um lado, desta tradição antiga das civilizações nómadas, mas hoje também quem vai acampar, que é obrigado a levar apenas o essencial, aquilo que é o mais importante, e a libertar as próprias comunidades desta ideia de posse, na imagem antiga de que os cristãos são sobretudo peregrinos, aqueles que estão de passagem. Não é? Fica-nos então esta imagem muito sugestiva para este mês da criação. A Catarina Sá Couto, João Luís Fontes, muito obrigado por terem estado connosco hoje aqui no programa Eclésia. A terminar, fica ainda o convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 e acompanhe pelas 22h45 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.